E aí, gente, Aranei Science aqui. Hoje a gente vai continuar falando sobre Lemaitre e Einstein, né? Sobre a invenção do Big Bang, né? Eu já falei outras pessoas também que, de certa forma, foram influentes pro trabalho dele, né? Pra gerar essa teoria em geral. E basicamente a gente tava aqui, né? Falando sobre essas ondas que podem ser vistas observando o universo, né? Seja micro-ondas, esse noise, né, que a gente fala, essa interferência que pode ser vista, se pode conjecturar que pode ser um resíduo relacionado ao Big Bang, o infravermelho e depois o espectro visível relacionado ao universo, e que basicamente essa radiação que pode ser percebida, né, e, e medida, para até analisar também a questão da inflação, né, do universo expandido. Como isso foi usado por Lemaitre para a teoria dele, né, da expansão e do Big Bang. Aí ele vai concluir, né, relacionado à formação das galáxias, por exemplo, né, em teoria, a espiral ou característica elíptica, né, de uma nébula, né, um conjunto de estrelas e planetas é somente por chance, né, então para ver algo um pouco mais que esse paper é antigo, né, mais de 70 anos, então obviamente já está diferente essa opinião, mas é como se fosse randômico, né? Que a criação, a formação dos planetas seria algo randômico, de certa forma. A estrutura da galáxia, se é espiral, se é elíptica ou não. A estrutura geral geométrica, né? E na parte laranja, né, tá falando que depende do valor do momento angular, né? Relacionado à região de condensação, né? Então, quando lá está sendo formada, né? Segundo a teoria dele, o momentum relacionado a poderia ser dito como condições iniciais desse sistema, seria o que faria ser elíptica ou espiral, mas é uma teoria, é uma conjectura dele. E a gente vai para outros papers dele. Então isso aqui é inflação cósmica, né? Só dá mais um panorama. Então está mostrando mais ou menos como funciona a inflação, esse crescimento, né? Então é a mesma coisa que o outro slide, só que de uma forma mais diferente, né? Com outras perspectivas, né? Tem ali também a Era das Trevas e tal, aí até o desenvolvimento das galáxias e tal. Que no caso, atualmente é de 13 até de 13 até 14, dá pra arredondar pra 14, né? Bilhões de anos, né? Segundo essa teoria, obviamente. A gente vai falar sobre alguns papers do Lemaitre, para terminar. Então, ele escreveu originalmente em francês, mas depois foi publicado em inglês, né? Foi traduzido. E sobre um universo homogêneo, né, de massa constante e o radius, né, que é o rádio crescendo, né? E tem muitas equações que ele vai citar, chega a ser 30, mais de 30, mas essa talvez seja uma das mais importantes e mais simples de explicar, que é relacionado ao efeito Doppler, né? Relacionado a, a como a radiação a, mostra de certa forma que as galáxias elas estão se distanciando, né? E ele vai usar essa relação, falando aparentemente o efeito Doppler é relacionado à variação, né, do rádio do universo. Então, rádio relacionado à circunferência, obviamente. E na parte verde que o rádio, né, é igual ao rádio do universo no instante da observação, emissão e a unidade diminuída, né? Então, basicamente, você vai ter aquela função y e c, que é relacionada à velocidade da luz, né? E ali a derivada
Eu poderia explicar de uma forma mais simples, que seria você vai pegar a derivação relacionada ao rádius inicial e contínuo relacionado ao universo. Então, você quer saber até tendo do ponto inicial do universo, você quer saber o quanto já expandiu, quanto demorou o tempo até agora, né? Até chegar ao que é agora. E esse efeito Doppler, né, pode ser explicado usando relatividade na parte de cima, né? Então, dá pra ver que vai se contraindo e se direcionando na direção oposta ao infravermelho, né? E aqui é o cálculo. Nossa, eu coloquei em cima errado. É de outro vídeo. Mas aqui são os resultados. Então, os resultados das equações dele. Na verdade, as duas principais que vão dar esses resultados estão em cima. Só que se eu mostrar, isso vai ser muita coisa. Porque esse vídeo vai ser um pouco grande. Mas basicamente elas mostram como você calcular a letra sigma e t. Que basicamente vai ser para você usar a constante de Hubble para tentar entender esse rádio relacionado ao crescimento e expansão do universo. Porque nesse caso o objetivo é entender a expansão ao longo do tempo baseada na observação que você pode fazer agora, né? Então, baseado no universo observável e a radiação e tal, qual que é o rádio atual do universo, né, entre aspas. Aí a conclusão, né, que eles acharam uma solução, que a massa do universo é constante, é uma constante relacionada à constante de Hubble, provavelmente, e a relação de Einstein, né? Que a frequência ali, lambda, vai ser igual a 2π ao quadrado. E nesse caso, o jeito que ele usou nesse sentido é para usar a relatividade para aplicar esse efeito Doppler para entender a expansão, né? E esse R0 vai ser o rádio inicial que vai se expandindo ao longo do tempo. Aí vai falar isso, né? A parte azul, que o rádio o rádio do universo vai crescendo sem limites de uma forma infinita, né? Então, do R0 do início até e sem parar, né? Então, nesse sentido, a teoria diria que o universo ele continua crescendo constantemente, inflação constante, e que as velocidades das nébulas intergalácticas, né, vai falar, são relacionadas, tem esse efeito que pode ser mostrado conjecturando a expansão do universo, né, que é algo aceito atualmente. Aí vai falar que esse rádio inicial pode ser computado pela fórmula 24 e 25 que eu já vou mostrar, ou pela aproximação abaixo, né? Mas as outras são mais fáceis. Então você tem a constante lá, cosmológica, que ele fala, e a parte de baixo é basicamente para você calcular essa expansão constante, né? Ao longo do tempo, do início até o seu estado atual, usando a equação de Einstein como base, né, relacionada a isso. Então é basicamente isso. Outra coisa que ele menciona no início do paper é o tensor Riemann, relacionado a objetos elípticos, né? Que é a estrutura que foi adotada pelo universo até agora. Então, acho que é importante lembrar que esse foi um modelo visual que ele tinha ao tentar mostrar esse modelo, né? Que também a expansão teria que ser dessa forma, visualmente. Aí eu ia falar sobre inflação, né? Meio que uma conclusão está aqui. Parece que encontrar a causa da expansão do universo, né? Tipo, no sentido de que na época ele não está dizendo que o que eu tô falando aqui é verdade absoluta, não. Ele foi mais humilde.
E na parte rosa, né, tá falando, nós já vimos, né, que a pressão da radiação parece ter a ver com a expansão. Né? Então tudo tem a ver com a radiação que pode ser observável, né, mesmo já na época. E é isso que dá a entender essa expansão, esse efeito Doppler, que pode ser mostrado através da relatividade de Einstein. Então, aí na parte verde vai dizer que isso parece sugerir, né, que a expansão foi feita pela própria radiação mesmo. Né? Outros artigos, esse que é a mesma coisa que o outro, só que de uma forma um pouco mais técnica, e provavelmente aqui tem a relação do Eddington, né, que foi professor dele, falando sobre o mesmo tema, de uma mesma forma. De novo eu coloquei o de cima errado, mas finge que eu não coloquei aquela parte de cima. E aqui é outro artigo, embora o nome seja parecido, a evolução do universo expandido. E esse daqui é o melhor porque já vem o cálculo prático, que ele vai basicamente mostrar, usando a lei de Hubble, que pegou essa lei através das equações de Einstein também, aplicando ela na prática para constelações, né? Como a Perseus, Leo, Ursa Maior, Câncer e Pegasus, que lembra a Cavaleiro do Zodíaco, né? Então ele aplicou na prática e deu resultados bem precisos, né? Então funciona, né? E em cima dessa tabela aqui tá mostrando como fazer isso, né? Usando a distância, né, em anos-luz, e a equação do Hubble, né, para calcular essa questão. Então tá aí só uma imagem das constelações, né, Ursa menor ali, maior. Então basicamente o objetivo é ter algo que pode ser medido para calcular a expansão ao longo do tempo desses sistemas do universo, né, dessas constelações, que podem ser descritas como sistemas também. E aqui são três que ele cita no final, tá relacionado à massa, energia e distância. Quer dizer, na verdade a distância é o outro, né? Então, na primeira ali, pensa numa circunferência, na verdade isso aqui é aplicado a estrelas. Então pensa numa circunferência, então por isso o 4πb3. Ali esse... Eu não sei como fala em português, mas se falar ρ, essa letra que parece o P na primeira equação, que vai ser tudo isso aqui vai ser relacionado ao rádio inicial dessa estrela, para você encontrar a massa. A de baixo é relacionada à distribuição de matéria, que também a gravidade vai ter uma importância nisso. E no fim a última aqui, para você conseguir entender a energia dessa estrela, né? E a segunda, esse n ao quadrado significa um número de estrelas, né? E a matéria nela, nesse sentido. Então, basicamente uma forma de você entender de uma forma mais matemática propriedades da estrela somente observando ela, né? Então, isso daqui é um paper antigo, né? 1931. Então, para a época era bastante legal ter esse tipo de coisa. Então, no geral, de novo a referência embaixo é errada. Eu pus ele como seu morcego de novo, mas enfim. A gente falou sobre o Lamaitre e Einstein. A gente falou sobre alguns outros que foram importantes para a teoria. Riemann, do seu sistema elíptico, né? De tensores. A gente falou usando a relatividade de Einstein. A gente falou da expansão que não foi muito apreciada na época por Einstein nem por outras pessoas, do Alexander Friedman. Enfim, o trabalho do William de Sitter, eu acho que é o nome dele. Enfim, mas no geral esse é o trabalho de George Lamaitre e a sua contribuição enorme para a ciência. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil
Eu talvez vou tentar fazer outros vídeos no futuro sobre esse tema. Então, até mais.